Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de Ratched, que chegou na última sexta-feira na Netflix. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você já se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Isso mostra para o YouTube que você gosta de receber o conteúdo, além também de curtir e compartilhar, que isso só aumenta mais esse engajamento. Acesse as redes sociais que estão todas na descrição, Twitter, Facebook e Instagram. Lá tem coisas bem legais como pôsteres, fotos e muito mais coisas para você também curtir, compartilhar, seguir e tudo mais. E o site está sempre à sua disposição para saber todas as notícias, inclusive todos os ganhadores do Emmy, que foi realizado neste domingo, 20 de setembro, e também outras notícias dessa semana e de outras também, caso você tenha interesse em descobrir alguns detalhes. Bom, Ratched, para quem não sabe, é uma prequela, ou seja, uma história anterior a Um Estranho no Ninho. O livro em si, que foi escrito pelo Ken Kesey, foi lançado em 1962. E o filme, dirigido pelo Milos Forman, com o Jack Nicholson no elenco, né, como protagonista, foi lançado em 1975, tem 2 horas e pouco e tudo mais. Eu não assisti, não porque eu acho ruim, nem nada, é porque eu tenho alguns probleminhas com ainda coisas de terror e tudo mais, então é um passo que eu tô dando um pouquinho. E como Ratched é uma produção de Ryan Murphy, uma coisa que eu já conheço, tanto por causa de American Horror Story, tanto por causa de Glee, American Crime e Nip Tuck e tudo mais, eu dei essa chance e também para começar a tentar me soltar um pouco e partir para Um Estranho no Ninho finalmente. A série em si, vamos pegar aqui, tem um baita elenco. São 8 episódios de mais de 50 minutos cada. Um episódio tem 45 minutos, o resto tem tudo acima de 50 minutos, então é uma série um pouco longa. O elenco é assim maravilhoso, sendo liderado pela Sarah Paulson, que tá aí, que talvez seja a atriz que mais trabalhou com Ryan Murphy recentemente. Também tem a Cynthia Nixon, tem o Finn Wittrock, que muita gente conhece exatamente por causa de American Horror Story. Tem a Sharon Stone, que nem precisa falar nada. Tem o Carrie Stowe, a Judy Davis e outros nomes também no elenco que são bem interessantes e são bem... fazem bem, desempenham bem o seu papel, o qual é designado, né? Como é uma produção de Ryan Murphy, e mais recentemente ele lançou Hollywood, que tem todo aquele glamour, é óbvio que tem que prestar atenção em algumas coisas, como o figurino, a trilha sonora, né, a ambientação e tudo mais, a fotografia, e isso a gente jamais pode, eu acho que, reclamar de Ryan Murphy e de suas produções. São coisas bem importantes para ele também, né? Ele fez uma série que é o Glee, que sempre foi muito importante para ele, então desempenhar tudo isso junto nunca vai ser errado diretamente da parte dele. Tem alguns detalhes que me incomodaram, como muitas vezes, pelo menos no começo, essa transformação em verde, que não faz sentido nenhum no final, que parece que eles deixam de fazer essas coisas, parece que esqueceram e não relembraram mais que tinham colocado esse tipo de filtro. Mas eu acho que jamais a gente pode reclamar desse tipo de detalhes dentro de uma série com produção do Ryan Murphy. A abertura é bonita, a música especialmente, que me lembra muito um desenho específico da Disney. É óbvio que é música clássica, então é de um balé e tudo mais, mas lembra muito um desenho específico da Disney que é de João e Maria, do House of Mickey, né, que é Point of Mickey, que é uma série antiga e tudo mais, mas tudo bem. Me lembrou bastante aquilo, e é uma coisa bem, essa coisa de momentos, né, então ela vai construindo, através dessa linha vermelha, toda a sua narrativa. E aí que entramos no meu principal problema com Ratched, que a narrativa em si, eu não acho que é tão maravilhosa assim. A série, exatamente, não é uma criada pelo Ryan Murphy. É uma criação do Evan Romansky. O Ryan Murphy só colocou ali dentro de alguns parâmetros, né, de alguns detalhes, para também transformar em uma série dele, né, já que ele está produzindo e ele tem esse acordo com a Netflix e precisa trazer isso.
E vamos então para esses problemas. Os diálogos, eu acho que alguns são extremamente exaustivos. E não é nem no sentido de cenas longas, é apenas aqueles clichêzão, alguma coisa que não se encaixa, são muitos detalhes que não me deixam muito contente em relação ao que eu já vi de Ryan Murphy, né? Quando eles, por exemplo, a primeira temporada de Glee, buscar, por exemplo, em Hollywood, que tem uns momentos maravilhosos, ou até mesmo em American Horror Story, que tem Asylum como, né, a minha produção favorita, minha temporada favorita. Então, a gente sabe, quem conhece tipos de showrunner, tipo de produtores, a gente espera aquilo daquela pessoa, né? Então, eu acho que Ratched acaba caindo em algum lugar, algum limbo ali, algum abismo que não combina totalmente com a história que eu conheço, que eu espero do Ryan Murphy. Os atores entregam o que é pedido. Eles são incríveis, eles entregam bastante daquilo, a gente conhece esses atores exatamente por isso, mas são muitas narrativas que, pra mim, beiram ao ridículo, né? Não são narrativas convincentes. Isso não quer dizer que uma narrativa elaborada, uma fantástica, seja ruim, mas ali parece completamente... não é nem jogada, é apenas tentando parecer uma coisa de American Horror Story sem estar em American Horror Story e não sendo exatamente as melhores temporadas de American Horror Story, né? É aquela tipo hotel que todo mundo fica... É aquela coisa que ninguém quer que acabe sendo realizada, né? Eu acho que isso é o principal nesse sentido. Ou o Apocalipse, que misturou tudo e virou uma grande bagunça. Mas enfim... Ratched tem esse problema principal pra mim. A história da Mildred, apesar de ser quando ela revela toda a sua história pra personagem da Cynthia Nixon, poderia muito bem não ser dela, sabe? Tipo, não parece que ela vai se transformar naquilo que a Ratched é no livro, ou no filme, ou em qualquer outra situação. Não tem essa conexão direta. A sua história, a sua saga não parece completamente convincente àquela pessoa. Óbvio que a gente tem mais uma temporada confirmada, então possivelmente seja liderada a isso, já que a gente está falando de 15 anos antes dos acontecimentos de um Estranho no Ninho. Mas mesmo assim, é uma coisa que ainda precisa ter ainda falta alguma coisa ali que não tem exatamente o que falar, né? Aquele snap mesmo, aquela coisa que faz a gente entender que é uma produção de alto orçamento, que tem atores extremamente bons, que tem pessoas por trás que a gente sabe que são capazes, então tudo isso acaba em declínio. E continuando esse problema de narrativa, acaba caindo em certos pontos que você não tem essa elaboração completa para você realmente pelo menos simpatizar com alguns personagens. E outro problema dessa narrativa, por exemplo, é que as histórias A, B e C, ou D e E, todas as histórias de todos os personagens acabam, apesar de se coincidirem, acabam completamente em lugares desnecessários, né? O episódio 2, por exemplo, que é da lobotomia, é interessante você prestar atenção naquilo e realmente querer mergulhar nas técnicas dos anos 40, né? No começo da década de 50. O que era experimentado? O que traziam para isso? Como algumas doenças eram vistas na década de 40 para a gente entender como são hoje e traçar todo esse paralelo. Não acontece isso, né? Colocam simplesmente espalhados alguns detalhes que não acrescentam depois em nada, né? São esquecidos, são deixados de lado, coisa que só servem para um personagem específico e nem sempre aquele personagem é exatamente colocado em ascensão depois, né? Pelo menos ao meu ver, eu acho que falta alguns refinamentos dentro das histórias desses personagens que poderiam muito bem ter sido introduzidos ou antes, ou ter participado mais em volta dos outros personagens,
E o roteiro deixa a desejar exatamente nas principais partes, né? Eu acho que talvez o Ryan Murphy e os seus colegas no roteiro esqueçam que, por mais que agora eles tenham a Netflix, e isso não é só problema de Ratched, é de problema de outras séries também, é de exagerar. Agora que eles sabem que as pessoas param, muitas vezes, para assistir 1 hora de episódio, exatamente 1 hora, e não apenas, por exemplo, num domingo, na HBO, ou até mais, né, 1h10, 1h20, ou como era com Sherlock, 1h30, eles estão deixando os roteiros rolarem e não esquecem uma parte importante da edição, que é cortar algumas barrigas, né? Cortar alguns momentos que não são necessários. São cenas que, por mais que acrescentem, ao mesmo tempo não fazem falta. E eu acho que isso que faltou bastante dentro da série. Isso está sendo um problema muito geral, na verdade, mas Ratched deixou isso muito em evidência. Eu não consegui simpatizar com a Mildred. Quando eu estava simpatizando com outros personagens, ou tentando compreender outros personagens, ela era sempre colocada em cima, como eu sei que ela é protagonista, mas ela não precisa estar sempre ali, né? Ela não precisa estar sempre na sua posição, e sim deixar alguns outros a gente conhecer, porque os personagens a gente precisa conhecer como um todo. E esses personagens acabam sendo deixados de lado, colocados em algumas situações que parecem desconexas com o que é apresentado. Então tudo isso acaba levantando algumas questões de como pode, se essa parte foi exatamente pensada assim, ou se tem a outra parte aqui, né, a segunda parte com mais 10 episódios, se eu não me engano, a Netflix encomendou 18 episódios, que no meu ver seria dividido 9 em 9, mas foi 8 e 10. Como que vão trazer esses outros de volta, né? Como vai esses 10 episódios, ou 8, ou qual número seja, para integrar com isso completamente e fazer a Mildred sair ser exatamente o personagem que já é conhecido da literatura e do cinema. Falta essa conexão para fazer com que tenha alguma substância e não ache completamente um desperdício da personagem, desperdício do que todos ali são feitos, né? De tudo ali que acontece. Acho que o vídeo hoje fica por aqui. Eu acho que deixei bem claro que eu não gostei tanto. Assim, se fosse dar uma média, eu daria 2,5. E olhe lá, porque eu sou bem gentil, aliás. Mas enfim, de uma nota de 0 a 5 seria 2,5. Então, eu acho que tem muito ainda a melhorar. Novamente, figurinos excelentes, fotografia muito maravilhosa. A trilha sonora é um negócio que eu gosto, tá? Talvez exagerada, mas eu acho que combina com o que foi apresentado, porque é uma produção grandiosa, mas o roteiro deixou a desejar, e isso impactou demais em toda a série. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e deixa nos comentários se você gostou ou não de Ratched. Também deixa aí a sua opinião. Siga as nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram e o Twitter, para você ficar sabendo de todas as novidades. Claro, mais detalhes todos no site que está linkado na descrição, entreséries.com.br, e até a próxima.